Muito boa noite, galera. Muito boa noite a todos. E hoje é o nosso segundo encontro de análise combinatória. Na semana passada, o nosso primeiro encontro, a parte mais importante disparado era o princípio fundamental da contagem, tá? A gente vai dar procedimento. Basicamente, todas as ferramentas que a gente vai trabalhar aqui hoje usa como base o princípio fundamental da contagem, tá? Então, tudo que a gente viu na semana passada, a gente vai continuar avançando em cima disso. Então, a aula passada, ela ainda existe dentro dessa aula aqui. Se por um acaso alguém perdeu a aula passada e não deu tempo de ver a gravação da aula, não tem problema, você vai conseguir acompanhar essa daqui. Mas eu aconselho fortemente a assistir depois aquela gravação, tá? E essa daqui, acabando a aula, eu deixo já disponível para vocês hoje, tá? Vai estar hoje no YouTube, certeza. No Classroom de vocês, talvez amanhã, tá? Porque a aula vai acabar de noite, eu acho que não vai ter ninguém do Impacto colocando ela no Classroom de vocês, tá? Mas hoje tá online no YouTube, sem falta, tá? Então, vamos aqui iniciar nossa brincadeira. E vamos começar aqui. Galera, esse slide aqui, que é a segunda parte de análise combinatória, os termos que eu vou trabalhar hoje com vocês, ou pelo menos os termos que estão nesse slide, tá aqui descritos, tá? Permutação, anagrama, anagrama com repetição, arranjo e combinação. Eu acho que na aula de hoje eu não chego em combinação, tá? Eu acho que em combinação a gente não chega, mas vai ser de acordo com o desenrolar da aula, tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa aula e primeiro tópico, permutação. E a primeira coisa que eu vou falar com vocês é o que é permutação, o que significa permutação. Essa palavra, ela existe fora da matemática, né? Permutação, ela existe. A palavra permutação não é um termo exclusivo da matemática, tá? Permutação, ela quer dizer troca, né? Então, permutação é uma troca, uma permuta é uma troca. Acho que hoje em dia essa palavra tá até mais, vamos botar assim, mais popular, porque a gente vê esse termo sendo usado quando envolve pessoas famosas, influências digitais e coisas do tipo, que eles falam que eles conseguem um serviço sem pagar por eles, divulgando a marca nos veículos de comunicação, tá? Ou seja, uma pessoa que ela é muito influente no Instagram e ela ganha maquiagem de alguma empresa, ela não vai pagar pela maquiagem, ela vai divulgar a maquiagem no canal dela, no Instagram dela, e isso é uma permuta, é uma troca. Ela está recebendo algo e ela está oferecendo algo em troca por aquilo ali, sem envolver dinheiro. Mas permutação já é uma palavra que já se usava muito antes, principalmente quando a gente fala sobre militar ou concursado federal. Porque às vezes a pessoa, ela passou em um concurso, ou ela é militar em um local. Por exemplo, ela passou num concurso para Distrito Federal e ela mora aqui no Rio de Janeiro. Depois de um tempo trabalhando, ela pode querer trocar e voltar para o Rio de Janeiro, que é a cidade natal dela. Só que para ela vir para o Rio de Janeiro, alguém que trabalha no Rio de Janeiro precisa ir para o lugar dela, no Distrito Federal, que era o meu exemplo aqui. Então, quando a pessoa ela faz essa troca é chamada de permuta. Uma pessoa vai ocupar o lugar aqui, enquanto a que estava aqui ocupa o lugar dela lá. Só troca de lugar. Elas vão continuar com o mesmo cargo, fazendo a mesma função, recebendo o mesmo valor. Só trocaram de lugar, tá? Agora, em análise combinatória, o que é permutação? É de fato uma troca. Então, olhem esse exemplo aqui. Uma pessoa possui uma estante com 4 troféus. Ou troféus, eu não sei o plural de troféu. Eu acho que é troféus mesmo. E ele retira da estante para fazer uma limpeza. E ao colocar, ele esquece a ordem que estavam os troféus, tá? Ou os troféus, não sei. Ele esqueceu a ordem. Então ele vai recolocar os troféus lá e ele pode acabar colocando numa posição diferente. Aí vem a pergunta, de quantas formas ele pode reorganizar essa estante? Então, olha pra cá. Digamos que essa pessoa aqui, olha, ela tem aqui uma estante e essa estante aqui, ó, essa aqui é minha linha reta, tá? Aqui tá uma TV
bonito minha estante, igualzinho de vocês, certo? E em cima da estante vai ficar os troféus, certo? Então vamos pintar aqui os troféus. Digamos que ele tem um troféu que é assim. Ele vai ter um troféu que é assim. Ele tem um troféu de tênis. Ele tem um troféu de, sei lá, de futebol americano. Tá aqui, certo? Tá aqui os troféus. Não repare o desenho não, tá? Digamos que esses troféus aqui, olha, eu tenho o troféu A, eu tenho o troféu B, eu tenho o troféu C e eu tenho o troféu D. Eu tenho aqui 4 troféus. O cara tirou todos os 4. O cara tirou todos os 4, limpou, tirou pó, passou um lustra troféu, tá todo mundo brilhando e ele vai recolocar. A estante dele só cabe 4, e ele tem 4. Os 4 vão voltar pra lá, mas na hora de recolocar, ele esqueceu a posição que tava os troféus, cara, ele esqueceu. E na real, não faz diferença, vai ficar os 4 lá. A pergunta quer saber de quantas formas ele pode organizar esses troféus, tá? Então ele pode acabar colocando na posição que estava. Troféu A primeiro, o B depois, o C depois e o D depois. Ele pode acabar colocando essa ordem, mas ele pode colocar em outra ordem. Pode ficar troféu A, troféu B, troféu D, troféu C. Tem várias maneiras dos troféus ficarem aqui. Então percebe que aqui a questão tá falando sobre trocar troféu de posição. Só isso. Eu estou trocando o troféu de posição. Se eu estou trocando ele de posição, eu estou fazendo permutação, tá? E como é que funciona a permutação? Permutação vai funcionar da seguinte maneira. Olha aqui. Se eu tenho uma permutação de 5 elementos, olha aqui. O que significa permutar 5 elementos? Significa o seguinte, ó. Significa que eu vou ter 5 espaços, tá? 5 espaços. E eu quero colocar 5 elementos nesses espaços. Na questão que estava aqui do lado, eram 4 espaços e eu queria colocar 4 troféus. Só isso. Agora aqui, eu quero perguntar 5 elementos. No primeiro espaço, eu vou ter quantas opções de elemento? 5. No segundo espaço, eu vou ter quantas opções de elemento? 4. Por quê? Porque um eu já usei. No terceiro espaço, eu vou ter quantas opções de elemento? 3. Porque eu já usei um aqui e já usei um aqui. No quarto espaço, só vão sobrar 2. E no quinto espaço, só vai sobrar 1. Agora eu tenho que multiplicar isso daqui. Agora repara, o que eu tenho aqui? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui, olha, é 5 fatorial. Tá vendo? É isso. Então, nesse casinho aqui, a minha estante, ela cabe 4 troféus, ou 4 troféus. Eu vou parar de usar essa palavra. 4. Então ele tem o troféu A, o B, o C e o D. Para colocar no começo da estante, ele tem 4 opções de troféu. 4. Digamos que ele coloque o troféu D. Agora, para colocar aqui do lado, sobrou 3 opções, porque uma ele já usou. Digamos que ele usou o B. Agora aqui do lado, ele vai ter 2 opções. Digamos que ele usou o A. E agora aqui do lado, só vai ter uma opção, que é a que sobrou, que é o C. Então aqui eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dá 4 fatorial. 4 fatorial dá 24. Tá? Então a resposta aqui é 24. Agora vamos voltar aqui um pouquinho para permutação. Então permutação, a gente usa muito fatorial, por isso que o finalzinho da última aula foi fatorial, tá? Porque isso aparece muito em análise combinatória. Então, permutação de 5 elementos é só fazer 5 fatorial, tá? Então, uma permutação de n elementos é só fazer n fatorial. Resumindo, se você quer organizar suas coisas, um exemplo, eu tenho uma estante com 10 livros, eu quero organizar os 10 livros. Se você quer só trocar os livros de lugar, tu quer permutar os livros, é uma permutação com 10 elementos, é 10 fatorial e a resposta acabou, tá?
É isso. Então aqui, olha, eu tenho uma permutação com N elementos. Tá vendo? E é isso. Se aqui eu tivesse uma estante com 5 espaços, era 5 fatorial. Se eu tivesse uma estante com 10 espaços, era 10 fatorial. Só. Percebe que a gente usou o princípio fundamental da contagem? Eu fui vendo quantas opções eu tinha em cada espaço. Mas sabendo que é permutação, tu pode usar direto. Ah, eu quero permutar 5 elementos, 5 fatorial. Acabou. E é só isso mesmo, tá? Então, permutação é isso, é trocar coisa de lugar. Só, tá? Então, vamos agora aqui pro segundo elemento. Anagrama. Eu vou pular direto, por quê? Porque anagrama nada mais, nada menos é do que uma permutação das letras da palavra. Anagrama, talvez alguém aqui já tenha visto essa palavra até mesmo antes da escola, tá? Anagrama é uma brincadeira que se faz quando você pega uma palavra e só muda a ordem das palavras, tá? Eu vou dar aqui um exemplo aleatório. No segundo filme do Harry Potter, né, que é o da Câmara Secreta, o garoto lá do diário, que eu já não lembro o nome dele, ele escreve no ar o nome dele e ele muda a ordem das palavras e ele se mostra e fala que é o Voldemort. O nome Voldemort que ele escolhe é um anagrama com o próprio nome dele. Ele pegou o nome dele e trocou as letras e criou uma palavra nova, tá? Isso é frequente em histórias, em nome de personagens ou em filmes e coisas do tipo, aonde aparece anagrama de alguma palavra para poder despistar, tá? Então anagrama é só embaralhar as letras, mais nada. Eu embaralho as letras e crio um anagrama. Só que aí que tá. Eu vou pegar aqui uma palavra, deixa eu ver aqui. Eu quero fazer anagrama da palavra... eu quero uma palavra pequena. Cão. Não sei por que eu pensei nessa palavrinha aqui, tá? Então, o que seria anagrama dessa palavra aqui? Anagrama é pegar as letras e embaralhar. Então, eu poderia ter escrito cão, eu poderia ter escrito coan, sabe? C-O-A. Eu poderia ter escrito O-A-C, O-A-C-A. Mesmo que a palavra não faça sentido, anagrama é embaralhar as letras. Então poderia ser A-O-C e A-C-O, tá? Então aqui eu tenho todos os anagramas que a palavra cão possui. Eu não preciso escrever na mão. Por quê? Eu falei aqui em cima que anagrama é a mesma coisa que permutação. Por que anagrama é permutação? Porque a palavra cão, ela tem 3 letras. Né? A palavra cão tem 3 letras. Então, quantas letras eu tenho de opção para a primeira aqui? 3. E para a segunda? 2. E para a terceira? 1. Tá? Então, 3 vezes 2 vezes 1, 6. E se você for ver, ó, tem 6 aqui, ó. Tudo bonitinho. Então, anagrama é permutação. Era só fazer, opa, é uma permutação com 3 letras. É 3 fatorial. É 6, tá? Então, anagrama, eu vou querer brincar aqui um pouquinho com vocês. Ó, essa primeira aqui é minha e as outras eu quero que vocês façam. Quantos são os anagramas da palavra amor, tá? Forma rápida de fazer. Pô, anagrama é permutação, né? Então, é uma permutação de 4 letras. 4. Isso aqui é 4 fatorial. Que é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que é 24. Tá feito. Resolvi, tá? Uma pessoa que não sabe que anagrama é permutação, como é que ela poderia fazer?
ela poderia fazer assim. Cara, amor tem 4 letras. 1, 2, 3, 4. Dessas 4 letras, quantas delas eu tenho opção de colocar no comecinho? 4. Pode ser o A, o M, o O ou o R. Digamos que eu usei o M. Agora pra cá sobra quanto? 3. O A, o O e o R. Digamos que eu usei o O. Agora pra cá sobra 2, que é o A e o R. Digamos que eu usei o A. Pra cá sobra uma, que é o próprio R. Tá vendo? Então é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. Digamos que a pessoa não sabe fazer nem na primeira forma, nem na segunda. Qual é a opção dela? Escrever na mão, que é disparada a pior de todas, tá? A palavra amor escrito na mão, ela pode ter isso aqui, olha. Pode ter esse anagrama aqui. Pode ter esse anagrama aqui. Pode ter esse aqui. Pode ter esse aqui. Pode ter esse aqui. Tem 6 aqui. 6 anagramas que começam com a letra A. Eu vou ter mais 6 anagramas que começam com a letra M. M-A-O-R, M-A-R-O, M-R-O-A, M-R-A-O, M-O-A-R e M-O-R-A. Tá vendo? 6 que começam com a letra A, 6 que começam com a letra R. Eu também vou ter 6 que começam com a letra O. Omar. O-R-A-M. O-R-M-A. O-M-A-R. Opa, já foi. Omar. Calma aí. Agora tem que ser O-A. E O-A-R-M. Tá vendo? 6 com a letra A, 6 com a letra M, 6 com a letra O. Então, pela lógica, 6 com a letra R. Roma. Roma é um anagrama de amor. R-O-A-M, R-A-M-O, R-A-O-M, R-M-A-O e R-M-O-A. Tá aí. Escrevi os 24. Tá vendo que é a pior opção de todas? Então, se eu entender o que é anagrama, eu consigo fazer as contas muito mais rápido, tá? Tá aí, 24. Agora, aqui, olha, vamos calcular os anagramas da palavra... Aí aqui eu tenho os anagramas da palavra perdão. Letra B, os anagramas da palavra perdão que começam com P e terminam com O. Então, em cada letra, eu vou sempre colocando uma coisinha a mais. A gente já entendeu o que é anagrama, é embaralhar as coisinhas. Então, eu quero que vocês pensem e tentem fazer. Eu vou dar um tempinho, aí eu venho, corrijo, aí eu pulo para a próxima e assim vai. Em cada letra, eu vou sempre colocar alguma coisinha que faz vocês pensarem. Cada questão vai ter uma restriçãozinha. Então, tentem fazer. O perdão é fácil, né? Porque não tem nada aqui. É igualzinho do amor. E daqui a pouquinho eu... Opa, tá. Daqui a pouquinho eu volto aqui para poder corrigir a questão, tá? Isso aqui é rapidinho, 4 minutinhos para vocês e eu volto daqui a pouco, tá? Podem tentar fazer a questãozinha. Vamos lá, galera. Tempo encerrado. Opa, já chegou um gabarito aqui. Vamos ver? De cabeça eu não sei. De verdade, eu não sei. Eu vou fazer agora aqui com vocês. Cara, eu não alterei a data, né? Aqui embaixo tá ainda do dia 15. Quando eu passar a próxima questão, eu altero o que tá aqui embaixo, tá? Então, tempo já foi e vamos agora resolver aqui a brincadeira, tá? Vamos ver isso aqui. A sua letra A, eu tenho quase certeza que tá certo. Agora a letra B, o valor tá muito alto. Porque se eu for pegar anagrama que tem que começar com a letra P, eu já tirei um monte deles. Eu retirei todos que começam com a letra E, com a letra R, com a letra D, com a letra A, com a letra O. Então a letra B dá um número reduzido. Então, vamos fazer isso aqui. Quando eu corrigir a letra A e a letra B,
vocês vão entender um pouco melhor o assunto, aí vai ter mais uma letra C e uma letra D, tá? Então, vamos verificar aqui. Cadê? A letra E é o mais fácil de todos, né? Eu vou fazer aqui bonitinho, devagarzinho com vocês. Eu tenho uma palavra com 6 letras, então eu tenho 6 espacinhos aqui para poder colocar a letra. 4, 5 e 6. Então, no primeiro espaço, eu posso colocar qualquer uma das 6. No segundo, eu só vou ter 5 letras, porque eu já usei uma. Aí aqui eu vou ter 4 letras, 3 letras, 2 letras e 1 letra. Isso aqui é 6 fatorial. Por quê? Porque é uma permutação com 6 letras. Se é uma permutação com 6 letras, isso aqui é 6 fatorial, né? Aí eu tenho que fazer essa continha aqui. A multiplicação vai dar 720, tá certo? Agora vamos para a letra B. A letra B ainda é a palavra perdão, mas ela tem uma restrição. Ela quer que o meu anagrama comece com P e termine com O. Então olha para cá. Vai ser assim, ó. É letra P. Aí aqui eu tenho espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, espaço em branco, letra O. É isso que eu tenho. Então eu não vou mais embaralhar, todas as letras, porque vai começar com a letra P e vai terminar com a letra O. Eu só vou embaralhar as do meio. Então no meio eu só vou usar as letras E, R, D e A. Tá? Aí vem a pergunta. Quantas opções de letra eu tenho para cá? 4. Porque eu não posso nem o P e nem o O. Então eu tenho só 4. Aí para cá, 3. Para cá, 2. E para cá, 1. Então a letra B não é uma permutação de 6 letras. É uma permutação de 4 letras, porque a letra P e a letra O não participam da permutação. Então aqui, olha, é uma permutação de 4 letras. Isso aqui é 4 fatorial. Então isso aqui, olha, vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É 24. Tá? É só isso. Então, essa que é a ideia. Eu tenho que pensar qual é a minha opção para cada uma das letras. Então a letra A deu 720 e a letra B deu 24, um valor bem menor mesmo. Porque eu só posso usar anagrama que começa com P e termina com O. Olha quantos outros eu vou deixar de usar. Ele não vai começar nem com E, nem com R, nem com D, nem com A, nem com O. É muita coisa que eu tô tirando. Por isso que dá um número bem reduzido, tá? Vamos testar agora se a gente entender como é que funciona. Aqui eu tenho agora letra C e letra D, tá? Eu quero perdão aonde as letras A e O aparecem juntas e nessa ordem, ão. E no D eu quero que o P e o O apareçam nos extremos, tá? Pensem um pouquinho em cada uma. Eu vou deixar mais 5 minutinhos, aí eu volto. Isso aqui é um exercício para pensar como que funciona anagrama. Eu quero que vocês pensem as opções que vocês têm na hora de encaixar as letrinhas, tá? Aí para cada resolução eu vou sempre explicando uma coisa a mais, tá? Tempinho para vocês, tentem fazer, tentem rabiscar, mesmo que não saia a resposta, tentem fazer. Porque na hora que eu for corrigir, vocês não vão estar assistindo a correção, vão estar comparando a correção com aquilo que vocês pensaram, tá? Então, tempo correndo, tentem fazer 5 minutinhos e a gente volta aqui daqui a pouco. Tempo encerrado, galera. Vamos lá. Eu não troquei a data de novo. Eu vou... 1 hora vocês vão voltar e a data vai estar certa, tá? Parece que eu tô dando aula no passado, é muito estranho. Eu vou trocar isso daqui, tá? Mas vamos lá. Vamos devagarzinho aqui. Letra C. Eu quero que a letra A e a letra O apareçam juntas e nessa ordem. Ão. Dica. Toda vez que aparecer uma coisa do tipo, ah, eu quero trocar de lugar, só que tal coisa e tal coisa tem que ficar junta. Exemplo, tem um grupo de amigos numa fila no cinema. João e Maria são namorados. Na fila, eles precisam ficar juntos.
qual é a minha dica? Pensem no João e na Maria como se fosse um elemento só, tá? Então na fila vai ter o Eric, a Renata, o Marcelo, o casal e o Maurício, entende? Então pensa nos que não podem sair como se fosse um elemento só, tá? Isso acontece muito quem tem estante de livro assim, livro que a pessoa, não é livro da escola não, os livros pessoais da pessoa, livros que ela compra e gosta de ler. Quem tem coleção de livro ou compra muito livro do mesmo autor, gosta de colocar os livros juntos. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma estante de livro e tem lá, sei lá, Harry Potter e tá separado. O primeiro tá aqui, o segundo tá aqui, o terceiro... Ninguém faz isso. Senhor dos Anéis, o primeiro tá aqui, o segundo tá em outra gaveta. Ninguém faz isso, cara. Os livros da mesma coleção ficam juntos. Geralmente a pessoa também coloca junto os do mesmo autor, né? É o mesmo autor, coloca junto. A galera não costuma espalhar os livros. Então, quando alguma coisa tem que ficar junta, e é muito comum em questão isso, pensa como se fosse um elemento só. Então agora eu tenho aqui a letra P, a letra E, a letra R, a letra D, a letra ão, e acabou, tá? Então, eu não tenho mais 6 elementos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos. 5. Então, aqui é uma permutação de 5 elementos. Isso aqui é 5 fatorial. Que isso aqui vai dar 125. Oh, 120. É, 120, tá? Aí, na hora de você preencher, você pode pensar assim, olha. Opa, 2, 3, 4 e 5. Aí... você vai preenchendo assim, ó. Quantas opções eu tenho? Pra cá, 5 opções. Pode ser qualquer uma dessas. Digamos que eu usei o R. Quantas eu tenho pra cá? 4. Digamos que eu usei o ão. Aí vai o ão pra lá. E pra cá, 3. Aí eu usei a letra D. Pra cá, 2. Usei a letra P. Aí pra cá, 1, que é o que sobra, que é a letra E, tá? Então isso aqui, olha, é 5 fatorial. Então, sempre que a questão falar tem que ficar junto, enxerga como se fosse um elemento só, tá? Agora, olha aqui a letra D. Perdão, em que P e O aparecem nos extremos. Geralmente, o aluno pergunta, professor, a gente já fez essa. A letra B, né? A letra B que deu 24. A letra D parece com a letra B. A letra D de dado parece com a letra B de bola, parece. Só que a diferença é que a letra B, ela queria iniciar com P e terminar com O. A letra D, ela quer P e O no extremo, mas não fala em qual extremo. Então ela pode começar com P e terminar com O, ou começar com O e terminar com P, entende? Então tomem cuidado com os enunciados. Porque, igual eu falei, isso aqui é muito mais interpretação do que matemática. Interpretação aqui é mais importante do que matemática. Então, eu quero nos extremos, mas eu não falei em qual extremo. O P pode ficar no primeiro, no extremo do começo ou no extremo do final. Então aqui, olha, vai ficar assim, ó. Eu vou até colocar com 2 cores, tá? Olha pra cá. Tá aí, ó. 6 espaços. 6. Só que tem uma diferença. Aqui só pode P ou O. E aqui o restante. O E, o R, o D e o A. Certo? Então vamos agora preencher. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, que não seja nenhuma dessas. Quantas opções eu tenho pra cá? 2. Ou P ou O. Quantas eu vou ter pra cá, para outro extremo? 1. Porque se eu usei o P no começo, tem que ser o O no final. Se eu usei o O no começo, tem que ser o P no final. Agora aqui no meio. 4, 3, 2, 1. Então, basicamente, eu tenho 2 permutações. Eu tenho a permutação dos extremos e eu tenho a permutação do meio. Então, é basicamente, olha, um 2 fatorial, que é o que está com azul na base, vezes o 4 fatorial,
que é o que está em vermelho, tá? Pelo amor de Deus, não façam 2 vezes 4 igual a 8 fatorial, tá? Não faz isso. 2 fatorial é 2, 4 fatorial é 24, então isso aqui dá 48. O dobro do que deu na letra B. Porque na letra B tem 24 que começa com P e termina com O. E tem 24 que começa com O e termina com P. Por isso que dá 48 aqui. Certo? Deixa eu ver no chat se alguém mandou alguma coisa. Exato, cara. Não, tipo assim, o lance aí do elemento só é organização da fila, não é comprar ingresso. Não é chegar lá e falar assim, não, ela fica no meu colo, vou comprar um ingresso só. Não é assim que funciona, não. É organização da fila, tá? Então, vamos agora voltar aqui para nossa aula. Vamos lá? Próximo aqui. Anagrama com repetição. Deixa eu ver a hora aqui, para não me perder com o horário. Anagrama com repetição. Galera, anagrama a gente aprendeu, né? Que é pegar a letra e embaralhar, né? A palavra. O que é anagrama com repetição? É quando eu tenho palavra com letra repetida, tá? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui, olha, eu vou pegar uma palavra aqui pequena, moto. Acho que moto é uma boa palavra. Digamos que eu tenho aqui, olha, a palavra moto. Moto tem 4 letras, né? Se eu fosse fazer uma permutação de 4 letras, eu faria assim, né? Permutação de 4 letras, isso aqui é 4 fatorial, isso aqui é 24. Mas tem um problema, moto não tem 24 anagramas. Por quê? Porque ela tem letra repetida. Calma aí, cara, moto é muito grande. Eu quero uma menor. Eu tô com preguiça de fazer 24. Não, eu vou avançar, depois eu volto aqui. Porque aqui eu tenho já um exemplo, tá? Depois eu volto lá e faço lá com calma. Escreva todos os anagramas da palavra amo. E escreva todos os anagramas da palavra ama. Eu vou escrever, eu quero que vocês acompanhem. Depois eu volto e rabisco lá. Me deu preguiça de escrever moto. Amo, tem só 3 letras, é mais fácil fazer. Eu quero rabiscar a palavra amo. A gente sabe que quando tem 3 letras, é permutação de 3, vai ser 3 fatorial, vai dar 6. Então a palavra amo tem 6 anagramas, que vai ser A-M-O, A-O-M, O-M-A, O-A-M, M-A-O e M-O-A. 6. Tem 6, certo? Agora, se eu for fazer anagrama da palavra ama, olha o que eu vou fazer aqui. Acompanha aqui. Calma aí. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui. Imaginem que a palavra ama, uma letra é azul e a outra letra é vermelha. Então, existe um anagrama ama, aonde eu vou ter a vermelha no começo e azul no final, e tem o anagrama ama, aonde eu vou ter a azul no começo e a vermelha no final. Tem o anagrama MAA, aonde começa com a vermelha e depois vem o azul, e tem o anagrama MAA, começa com a azul e depois a vermelha. Aqui é a mesma coisa. Então, 3 letras, 3 fatorial dá 6. 6 anagramas. Só que tem um problema, né? Aqui eu tenho 6 anagramas. Só que, na real, esses dois é o mesmo anagrama. Esses dois é o mesmo anagrama. E esses dois, o mesmo anagrama. Tá vendo? Então, eu permuto palavra com letra repetida, só que eu acabo tendo anagramas repetidos, tá? Então a palavra amo com 3 letras, ela vai ter 6 anagramas, mas a palavra ama só vai ter 3, tá? Então isso acontece porque letra repetida não vai me gerar um anagrama novo. Então olha pra cá, agora sim eu posso rabiscar aqui.
Digamos que eu tenho aqui a palavra carro. Olha, eu reclamei de moto e escrevi carro, que é maior. A palavra carro tem 5 letras. Então aqui é um anagrama com 5 letras, que vai ser 5 fatorial. Só que tem uma coisa, né? Da palavra carro, eu tenho 2 letras R. E essa letra R é a minha repetição. Então, como eu tenho 2 letras repetidas, eu indico a repetição aqui em cima. Então, eu tenho que dividir a minha conta por esse número que está repetindo. Quer ver? Olha, repara aqui uma coisa. A palavra amo deu 6 anagramas. Mas a palavra ama deu só a metade, deu 3. Por quê? Porque eu peguei o 6 e dividi por 2. Porque acaba tendo anagramas iguais, só trocando a letra que é igual. Então, não muda nada. Então aqui, olha, é só isso. Então aqui vai ser 5... Melhor, né? Dá pra fazer diretão aqui. Aqui é pequeno. Não vou ficar escrevendo isso aqui não. Dá pra fazer diretão. 5 fatorial é 120. E 2 fatorial é 2. Isso aqui é 60. Então, a palavra carro tem 60 anagramas. Tá? Agora, eu vou escrever uma outra palavra com 5 letras também, igual carro. Arara. Arara é uma palavra engraçada. Lê ao contrário. É arara também, né? Opa, deixa eu ver aqui o chat aqui. Exato. Por isso que eu botei a palavra arara. Porque a palavra arara tem letra A repetida e letra R repetida, tá? Então, dá uma olhada aqui na questão, na palavra arara. A palavra arara também tem 5 letras, né? Igual carro, também tem 5 letras. Então, eu deveria fazer uma permutação de 5 letras. Só que a palavra arara, ela tem 3 letras A. Então, eu tenho 3 letras A repetindo. Só que além da letra A repetindo, eu também tenho 2 letras R. Então, eu também tenho 2 letras R. Isso que eu estou escrevendo é uma permutação de 5 elementos, onde eu tenho 3 repetidos e 2 repetidos. Então, isso aqui vai ficar assim, olha. O número grande fica em cima. E os pequenos, que são os que estão repetindo, ficam embaixo. Aí aqui eu vou fazer, olha, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial e para aqui. Por quê? Porque agora, olha, eu posso cortar esse com esse aqui. E quanto que dá 5 vezes 4? 5 vezes 4 é 20. E quanto que vale 2 vezes 1? 2. Isso aqui dá 10. A palavra arara tem apenas 10 anagramas. E como tem só 10 anagramas, eu me arrisco a escrever aqui, tá? Então, além da própria palavra arara, tem como escrever a palavra aqui. Tem como escrever assim. Tem como escrever assim. Tem como escrever assim. Tem como escrever dessa forma. Tem como escrever dessa forma. Tem como escrever dessa forma e tem como escrever dessa aqui. Tem 10. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu esqueci alguma. Ó, que porcaria. Calma aí. Deixa eu ver. Ok. Ah, tá. Esqueci essa daqui, ó. Letra A, letra A, letra R e letra A. Essa aqui eu não escrevi. Tá vendo como é que é um saco isso? Por isso que não é bom escrever na mão. Tá vendo? A palavra arara, ficou uma bagunça aqui, tá? A palavra arara, ela vai ter 10 anagramas. 10, não mais do que isso. Por mais que a palavra carro tem 60 anagramas, a palavra arara tem só 10.
E se a palavra não tivesse letra repetida, com 5 letras, dá 120 anagramas. Tá vendo? Então, cai muito, diminui muito, tá? Então, olha pra cá. Quantos anagramas possui a palavra batata? Então, como é que ficaria isso daqui? Ficaria assim, ó. A palavra batata, ela tem 6 letras, não é isso? Então aqui, olha, é uma permutação de 6 letras. Só que a palavra batata, ela tem a letra A aparecendo 3 vezes. E tem a letra T aparecendo 2 vezes. Então isso aqui vai ser 6 fatorial, é aqui embaixo, 3 fatorial e 2 fatorial. Então a palavra batata vai ser isso aqui, ó. E para no 3. Isso aqui. 6 vezes 5 vezes 4 dá 120, se eu não fiz conta errada. E aqui dá 2, então aqui dá 60. Olha que interessante, deu o mesmo da palavra carro, né? Batata tem mais letras, só que deu a mesma quantidade da palavra carro. Por quê? Porque batata tem mais letra repetida do que carro até. Agora a palavra camarada, cara, essa palavra aqui é gigantesca, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Então é uma permutação de 8. Só que das 8 letras, a letra A aparece 4 vezes. A letra C, uma só. A letra M, uma só. A letra R, uma só. E a letra D, uma só. Então só a letra A que repete. Então isso aqui, olha, é 8 fatorial dividido por 4 fatorial. Aí a tua conta vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial e termina aqui. Aqui embaixo, olha, é 4 fatorial e tu pode simplesmente cortar um com o outro. Aí a conta termina como? 8 vezes 7 vezes 5. Que eu não sei quanto isso aqui vai dar. Deixa eu ver. 30, 210... 1680, se eu não fiz conta errada. Tá isso daqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro chat aqui. Ver isso, 1680. Então, tá feito aqui. Tá resolvido. E quando eu tenho repetição, é só dividir pelo número, pela quantidade de vezes que se repete. Obviamente, usando fatorial, tá? Então, se tem 3 letras A's, não é para dividir por 3, é para dividir por 3 fatorial, tá? Isso aqui é muito importante quando você tá, por exemplo, organizando... Um exemplo, aquela questãozinha que o cara tava arrumando o troféu na estante. O cara tem 10 troféus, ou 10 troféus, nunca vou saber isso. Plural e troféu. Ufa! Os dois estão certos. Não, tá não. Não, troféu tá errado, desculpa. Achei que os dois estavam certos. Troféus, forma correta. Troféus, está errado, tá? Pronto. É troféus. Então, o cara tem 10 troféus, certo? É muito esquisito. Tem 10 troféus. E desses 10, 4 são iguais. É igualzinho, o mesmo troféu. Ele ganhou no mesmo lugar, sei lá. Ele ganhou jogando sinuca no boteco da esquina. O mesmo troféu. Ele tem 4 igualzinho. Então, na hora de organizar, vai ser 10 fatorial, aí vai dividir por 4 fatorial, porque ele vai ter 4 objetos repetidos. Sempre que tiver objeto repetido, você usa isso. No Enem, já caiu uma questão de uma concessionária, que ela ia colocar os carros na vitrine. E a questão falava, a vitrine cabia 10 carros, e dos 10, 6 eram vermelhos, iguais, e 4 eram brancos, iguais. De quantas maneiras ela podia organizar? Era 10 fatorial, porque eu tinha 10 elementos para poder trocar de lugar. Só que como tinha 6 repetidos, eu dividia por 6 fatorial. Como tinha 4 repetidos, eu dividia por 4 fatorial, tá? É sempre assim, não muda, tá? Agora vamos lá. Como eu vi aqui, combinação eu não consigo falar. Mas eu consigo falar
do próximo assunto. Arranjo. Deixa eu vir aqui pro chat aqui. Deixa eu bater um papo bem sério com vocês aqui. Eu tenho, nesse momento aqui, tem 13 pessoas na aula. A galera aqui deve ter visto na escola essa matéria. E deve ter visto arranjo também. E deve ter sofrido o seguinte problema. Eu acho essa matéria difícil porque eu nunca sei quando que a ordem importa e quando que a ordem não importa. Não sei se você percebeu, eu não usei a palavra ordem até agora aqui na minha aula. E eu espero não usar, tá? Geralmente esse tipo de pensamento é o pensamento que faz a pessoa errar a questão. Então, para quem na escola teve essa matéria e tinha dificuldade, para um pouquinho, escuta o tio falando aqui, que eu vou falar com muita calma. Essa palavrinha que tá aí do lado, não sei, cara, vai que a pessoa acha divertida a combinação. Essa matéria é divertida pra caraca, cara. E tipo assim, eu não tô zoando com vocês, eu gostava muito, tanto de combinatória quanto de probabilidade, eu gostava muito. Quando eu tava no terceiro ano, ou no segundo ano, não lembro mais. Não? Pô, então vai ser ótimo o que eu vou falar aqui agora. Sério, se tu não teve ainda, melhor ainda, que tu não tá poluído. Vai por mim, melhor até, tu não ter vivido. Quando eu tava na escola, eu adorava isso daqui, adorava. Eu não lembro mais qual é o ano, mas eu lembro que a escola não tinha livro. E os professores estavam adotando umas apostilas que eram muito baratas. Na época, sei lá, era R$7,50, era módulozinho pequenininho. Não era obrigatório comprar, mas os professores estavam usando porque era muito mais barato comprar apostilinha do que comprar um livro, que livro é muito caro, né? Geralmente, a galera da minha sala comprou as de história, geografia, de inglês, porque o professor falava, quem tem apostila não precisa copiar. Quem não tem, copia. Aí ele ia no quadro e colocava o texto. A galera comprava as de humanas para não copiar texto. Eu queria economizar R$7,50, eu preferia comprar um X-Tudo, aí eu escrevia no caderno a matéria todinha. O único professor que não pediu apostila foi o de matemática. Foi a única que eu comprei. Sério, eu fui até a loja, me dá de matemática, foi a única que eu comprei. Eu tenho até hoje a apostila comigo. Ela não é boa, mas na época eu não tinha nada, então ela era alguma coisa que eu tinha, eu conseguia fazer exercício. Cara, as questões de combinatória e probabilidade eu fiz todas da apostila. Se eu pegar ela e mostrar pra vocês, vai estar tudo rabiscado lá, tá? Eu gostava dessa matéria, eu achava ela maneira. Porque é o tipo de matéria que cada questão ela é única. Cada questão eu tenho que parar, sentar, pensar e resolver. Não tem como pegar uma fórmula e sair copiando para todas. E eu achava isso legal. Mas eu entendo que isso é uma dificuldade. Eu entendo que a galera que sente dificuldade é porque a matéria ela exige interpretação. E interpretar eu julgo ser mais difícil, tá? Mas vamos aqui para arranjo. Primeira coisa. Arranjo é o tipo de coisa na escola que por mim eu nem falava porque arranjo é inútil, tá? Por mim eu nem falava isso. Mas na escola fala e eu meio que sou obrigado a falar, porque já caiu questão no Enem que usava a palavra arranjo. Então se eu não falo de arranjo, o aluno vai chegar na prova, vai ler a questão, vai ler arranjo e falar, meu Deus, o que é isso? Então, todo mundo, quem tiver dificuldade, acalme o coraçãozinho, escute o que o tio vai falar aqui agora e preste atenção no que é arranjo, tá? Arranjo, nada mais, nada menos é do que uma permutação incompleta. Opa, incompleta com N aqui, olha só. Já não basta errar. Plural. Certo? Então, olha pra cá. Essa é a fórmula de arranjo. Quando o aluno olha pra cá,
ele já fica meio jururu. Porque a fórmula, ela é feia. Ela é a primeira fórmula que tu fala assim, meu Deus, quanta letra tem aqui. Aí embaixo eu tenho um exemplo. E eu quero mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Mas para mostrar como isso aqui funciona, eu também vou mostrar por que isso aqui não serve para nada. Certo? Então, olha para cá. As duas são? As duas são. Olhem a primeira aqui. Olhem a primeira. De quantas maneiras podemos ter um pódio de 3 lugares em uma corrida com 6 pessoas? Pódio é aonde as 3 pessoas ficam quando termina a corrida. Geralmente o pódio, o primeiro colocado fica no meio, né? Aí tem um pouquinho abaixo e tem um pouquinho abaixo. Eu vou escrever um pódio em forma de escada, só para ficar mais fácil de explicar isso daqui. Esse é o pódio. Aqui fica o primeiro lugar, aqui fica o segundo lugar e aqui fica o terceiro lugar, certo? Pensa aqui um pouquinho comigo. Se a corrida tivesse 6 pessoas e o pódio tivesse 6 lugares, seria permutação, não seria? Porque todo mundo que está correndo iria ficar no pódio, todo mundo. Os 6 iriam pro pódio, só ia trocar a ordem deles. Então, se eu tivesse uma corrida com 6 pessoas e um pódio com 6 lugares, permutação. Aí você vai falar, professor, mas que idiota um pódio com 6 lugares. Ué, quando você tem uma corrida de Fórmula 1, a corrida de Fórmula 1 tem 20 pilotos. Quando termina a corrida, aparece a listagem com os 20. Né? O pódio só tem 3, mas a classificação aparece os 20. Então, se a questão perguntar de quantas maneiras eu posso ter a classificação de uma corrida de Fórmula 1, são 20 pilotos, cara. Só vai mudar a ordem deles. Então é uma permutação. É só fazer 20 fatorial e acabou, tá? Mas aqui eu só tenho espaço para 3. O que eu falei que arranjo é uma permutação incompleta. Por que é uma permutação incompleta? É porque eu vou organizar só uma parte do que eu tenho. A minha corrida tem 6 pessoas e eu só vou organizar 3, porque o pódio só cabe 3. Olha como é que funciona a fórmula de arranjo. A fórmula de arranjo funciona assim, olha. Se eu tenho um arranjo de 6, 2 a 2, ou seja, eu tenho 6 elementos e eu só vou organizar 2, você coloca o 6 fatorial em cima, mas embaixo você faz 6 menos 2, que dá 4. Tá? Então o arranjo é assim, eu tenho um grupo de elementos, mas eu só vou organizar um pouquinho. Não tentem decorar isso, tá? Não tentem. Só escuta, sinta com o seu coraçãozinho, tá? Então olha pra cá. Aqui eu tenho uma corrida com 6 pessoas. Só que eu não vou organizar as 6. Eu só vou organizar 3 delas, porque o meu pódio só cabe 3 delas. Então isso aqui é um arranjo aonde eu tenho 6 elementos, mas eu só vou organizar 3. Pela fórmula de arranjo que a gente viu, é só colocar o número maior em cima e aqui embaixo colocar a diferença. 6 menos 3. Então isso aqui vai dar 6 fatorial e aqui embaixo vai dar 3 fatorial, tá? Preciso de mais espaço. Desculpem, preciso de mais espaço. Então eu tenho um arranjo de 6 pessoas, mas o pódio só cabe 3. Então isso aqui é 6 fatorial e aqui embaixo é 6 menos 3 fatorial. Então isso aqui vai dar 6 fatorial, aqui embaixo vai dar 3 fatorial, aí aqui vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, aqui embaixo 3 fatorial, aí sim, agora cabe. Eu vou cortar esse com esse. Então agora eu vou ter que fazer 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 é 30, vezes 4, 120. Essa é uma questãozinha clássica de arranjo. Questões clássicas de arranjo.
Tem uma corrida com 10 pessoas. De quantas formas eu posso organizar o pódio com 3? Eu tenho uma estante com 10 espaços. Eu tenho 20 troféus. De quantas formas eu posso organizar os 10 ali? Sempre que eu tenho um grupo grande, mas eu só vou organizar um pedacinho dele, é arranjo. Deu 120. Agora presta atenção. Aquela fórmula que vocês acabaram de ver, e a galera geralmente fica nervosa com aquela fórmula, é completamente inútil. Ela só serve para deixar o aluno com mais dúvida. Sabe por quê? Toda e qualquer questão de arranjo, eu não preciso daquela droga de fórmula. Por quê? Olha para cá. Na nossa primeira aula, eu falei sobre o princípio fundamental da contagem. E eu falei para vocês que aquela era a ferramenta mais importante que existe, porque você só precisa verificar quais as suas opções. Agora, pensa aqui comigo. Tem 6 pessoas correndo. Quantas pessoas estão disputando o primeiro lugar? 6. Alguém venceu a corrida. Quantas pessoas estão disputando o segundo lugar? 5. Agora que alguém passou em segundo lugar, quantas pessoas estão disputando o terceiro lugar? 4. Então isso aqui é 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 120. Agora responda. Não é a mesma merda que tá aqui? É igual. É igual. A fórmula de arranjo serve para nada. Nada. É igual que tá ali. Toda e qualquer questão de arranjo, eu não preciso da fórmula, é só usar o princípio fundamental da contagem. E vai ser muito mais rápido usar o princípio do que usar a fórmula. Muito mais rápido. Olha a de baixo aqui. De quantas maneiras um sofá de 4 lugares pode ser ocupado por um grupo de 6 pessoas? Vamos lá? Eu tenho 6 pessoas para usar o sofá. O sofá não cabe todo mundo, só vai caber 4. Então isso aqui é como se fosse 6 pessoas correndo para sentar no sofá, mas o sofá, que é o pódio da corrida, só tem 4 lugares, tá? Então vamos lá, vamos fazer primeiro usando essa droga de fórmula de arranjo. Como é que funciona? O arranjo aqui no caso é uma permutação incompleta, né? Eu tenho 6 pessoas, mas não tem lugar para todo mundo, só tem lugar para 4 pessoas. Então a fórmula de arranjo é assim, olha, o 6 fica em cima, e aqui embaixo você vai escrever 6 menos 4. Então o 6 fica em cima, e aqui embaixo vai ficar só o 2. Vai dar um númerozinho grande aqui. Então aqui vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, e parou aqui. Aqui embaixo é só o 2. Aí você pode simplesmente, ó, cortar. Aí você vai ter que multiplicar o restante. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. Vezes 3, 360. Tá aí. Um cara usou a fórmula e acabou a fórmula. Agora, um aluno que não sabe a porcaria da fórmula, o que ele pensa? Cara, o sofá tem 4 lugares. 1 lugar, 2, 3, 4. Agora vamos pensar em opções. Quantos quantas pessoas existem para colocar no primeiro lugar do sofá? 6. Escolhi alguém, a pessoa sentou. Quantas pessoas existem agora? Quantas opções eu tenho para sentar aqui no segundo lugar? 5. E agora, quantas opções eu tenho para colocar aqui? 4. E quantas opções eu tenho para colocar no último? 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. 360, o mesmo que está aqui. Tá? Então, galera, isso aqui não é exclusivo dessa questão. Sem exceção, tá? Toda questão de arranjo
você consegue fazer usando o princípio fundamental da contagem. Se você for no Google agora e digitar lista, arranjo, PDF, sei lá, e você encontrar uma lista, dá para fazer a lista inteira sem usar essa droga de fórmula, tá? Então, por isso que eu falo que arranjo é inútil, porque a nossa primeira aula já deixa apto a resolver esses problemas. Então não fiquem bitolado com arranjo. Você vai ler a questão e vai pensar essa questão, você consegue usar o princípio da contagem. Aí você vai e fala, professor, então existe questão que não dá para usar o princípio? Então, tem um tipo de questão que ele não funciona, que é a matéria da aula da semana que vem. Então, na semana que vem, descobre que tipo de problema eu não consigo aplicar o PFC direto, tá certo? Então, arranjo, não fiquem bitolados, tá? Não fiquem bitolados, não fiquem preocupados, esquece essa droga de fórmula. Toda vez que aparece uma questão falando, ó, tem um grupo de pessoas e no pódio só cabe 3 lugares. Cara, desenha o pódio. Aí você verifica quantas opções eu tenho para cada. E é isso, tá? Então, tá feito. Conseguimos chegar até arranjo, é o que eu imaginei que a gente ia conseguir fazer, tá? Na semana que vem, eu vou fazer combinação, que é o último tema, e vou trabalhar um monte de exercício, tá certo? Então, galera, aula encerrada aqui, 7h05, né? Vocês vão ter uma aula ainda depois da minha, então podem sair, beber uma água, dar uma refrescada. Semana que vem a nossa aula encerra a combinatória e esse vídeo vai estar online hoje no YouTube, tá? Galera, abração, até semana que vem e boa aula para vocês depois da minha, tá? Valeu, gente!